Até agora a gente presumiu que o RF é igual ao RB. Só que imagina que essas duas quantias não fossem iguais. Imagina que a sua taxa de empréstimo é mais cara que a sua taxa livre de risco, que é uma situação mais próxima à realidade, porque quando você vai fazer um empréstimo no banco, você tem uma chance de não pagar o banco, você tem uma chance de dar calote. Então o banco está correndo um risco, então ele vai cobrar uma taxa maior de você para compensar por esse risco. Então, nesse caso, a gente vai ter nossa RF aqui e o RB em cima, porque ele é maior. E até o ponto P você não precisa pegar dinheiro emprestado, então sua LAC ela é normal, ela segue o seu Sharpe normal usando o RF. Só que depois desse ponto vai ficar mais caro para você poder investir mais em P. Porque em vez de você estar desistindo de investir em RF, você está meio que tendo que pagar uma quantia maior, você está desistindo de mais dinheiro para poder investir em P. Então o seu Sharpe ele vai mudar. O seu RF ele vai virar RB aqui depois desse ponto. Então o seu prêmio ele se torna menor, porque o RB é maior, então o seu Sharp se torna menor. Então, quando o seu Sharp é menor, a sua inclinação é menor, então a reta fica mais achatada. Então, após o ponto P, a sua LAC vira essa e seu Sharp vira esse. E se você fosse desenhar essa LAC até o eixo Y, ele vai cruzar no RB, só que essa parte não existe, porque você não tem que pegar dinheiro emprestado aqui, somente essa parte existe depois do ponto P. Agora, tem dois cenários que podem acontecer quando o seu RF e seu RB não são iguais. O primeiro cenário é quando a sua curva de utilidade ela cruza a sua LAC na quina. Ela tem um certo formato que ela não vai cruzar nem depois nem antes, ela cruza na quina. E o outro cenário é quando a sua curva de utilidade ela cruza a LAC depois de P. E a gente vai ver esses dois cenários agora. Então, imagina que você tem esses quadros de informações, você vê que o seu RB é maior que o RF, nesse caso é de 12%, e o de RF é de 7%. Sempre quando as duas quantias não são iguais, você vai usar duas fórmulas. Primeiro você vai calcular o seu W ótimo usando RF, e depois você vai calcular o seu W ótimo usando RB. Então aqui é RF, aqui é RB, o resto fica o mesmo. Então nesse caso a gente pega essas duas quantias. Quando a primeira quantia é maior que 1, só que a segunda quantia é menor que 1, aí você está nesse caso da quina aqui. E esse caso da quina basicamente quer dizer que você vai investir 100% do seu capital em P, só que você não vai pegar dinheiro emprestado. Então, quando o seu RF não é igual a RB, você calcula essas duas quantias, e quando a primeira dá maior que 1, só que a segunda dá menor que 1, você vai investir 100% do seu capital em P. Então, no nosso caso, a gente investe 100% do nosso capital em P, e a gente não pega dinheiro emprestado, é o caso da quina. Agora, imagine que esse fosse o nosso quadro de informações. A única coisa que mudou aqui foi que o nosso RB virou 9% em vez de 12%, ou seja, ele abaixou um pouquinho. O resto ficou o mesmo. Então, o que a gente faz? Calcula essas duas quantias de novo, e nesse caso a gente vai ver que as duas vão ser maior que 1. E nesse caso a gente vai ter a utilidade que cruza depois de P, ou seja, a gente vai pegar dinheiro emprestado. Agora, qual que vai ser a quantia que a gente vai pegar emprestado? Bom, vamos resumir aqui rapidão. Quando o RF não é igual a RB, você calcula essas duas quantias. Quando elas são maiores que 1, você vai estar nesse caso aqui. E nesse caso, o seu W ótimo vai ser o WP usando RB. Então você vai usar o RB aqui e esse vai ser o seu W ótimo. Ele vai ser maior que 1 e o dinheiro que você vai pegar emprestado vai ser essa quantia menos 1, porque é o que vai ser a mais de 100%. Então no nosso caso a gente tem um WP usando RB de 1,24, quer dizer que a gente vai investir 100% em P e a gente vai pegar 24% emprestado para também investir em P, que é esse caso aqui. Então o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar dessas duas fórmulas e você precisa lembrar dos dois casos.